nós percebemos, seres humanos percebem que a gente é desamparado. Uma finitude. Qualquer hora dá errado. Hoje, por exemplo, Quase foi uma deu. coisa impressionante. Quase deu. Foi uma Então, sequência de fatores. Então, em algum momento dará errado, certo? Então, mas para não falar desse grande dar errado, você tem momentos anteriores em que outras coisas vão dando errado. Então, o ser humano tem uma experiência contínua de que você pode não ter certeza se existe Deus ou não, mas a primeira impressão que a gente pode ter é que parece que o cosmos trabalha contra nós. E a gente tem que ficar o tempo inteiro sobrevivendo. Vigilante, porque senão... Né? Então, aí, quando eu conecto isso com a pergunta do psicólogo, quer dizer, olha, se a transcendência agora vou ter que falar filosoficamente. Por favor. Se a transcendência tanto faz as narrativas, certo? Porque as narrativas estão no plano aqui da linguagem, historicamente determinada, próprio conceito de transcendência, da onde está encaixado Deus, né? A ideia de alguma coisa que atravessa a totalidade da nossa capacidade de compreensão do que seria o cosmo, o universo humano, animal, tudo que existe. O universo em si não é transcendente, que ele está aí. A transcendência, se ela ou seja, se ela existe, se ela a narrativa está aqui embaixo. Você pode, inclusive quem discute história das religiões num movimento de diálogo interreligioso, e muita gente o faz, entende que as diversas formas de crenças são linguagens distintas para lidar com o mesmo objeto, que seria Deus. O transcendente. É claro que os politeístas não gostam dessa conversa, porque para eles existem vários deuses. Verdade. Não quero entrar nessa discussão. O transcendente é alguma coisa que não está no espaço ontológico do que é imanente. Agora eu chutei o balde. Quer dizer, não está no espaço do ser que é contido nesse sistema que a gente reconhece e se move. É alguma coisa, por exemplo, que não cabe na linguagem. Isso é o básico no judaísmo. No sentimento, como você mesmo Deus está fora da linguagem. Ele não tem nome no judaísmo, né? Você se refere a várias expressões para falar de Deus no judaísmo, mas Deus é um vocativo, ele não é um nome, não é uma descrição. Deus é impredicável. Isso na teologia negativa, né, pensando aqui em gente como Pseudo Dionísio, cristão famoso, que pôs em circulação, inclusive, essa noção de teologia mística, que é um livro que ele escreveu que tem 7 páginas, mais ou menos. Mas assim, Deus, ele, em mística a gente chama essa forma de pensamento de apofático, quer dizer, você não consegue manifestar na linguagem. A experiência do transcendente é uma experiência de ultrapassagem de todas as categorias humanas de compreensão. Então, por isso que no judaísmo, que é onde surgiu essa noção de Deus monoteísta ocidental, Deus não tem nome, ele não cabe na linguagem, ele não é representável, ele não é predicável, mesmo seguindo o Pseudo Dionísios, quer dizer, eu digo Deus é amor, mas Deus não é amor. Porque se Deus é amor, ele não pode ser outra coisa. Verdade. E Deus pode ser qualquer coisa, porque ele é impredicável. Então, eu só posso dizer assim, Deus é. E ainda assim você vai encontrar filósofos judeus que vão dizer, olha, nem Deus é, você pode dizer, porque Deus está aqui, o ser está lá. Então, o ser já é uma criação de Deus que não é o ser. Ele está além do ser. Certo? Então, portanto, o movimento histórico, a mudança das linguagens, a polarização, as redes sociais. Muitas vezes eu falei isso para muitos alunos, inclusive mestrado, doutorado, e escrevi várias vezes. Eu acho Deus o maior conceito que já foi criado pela humanidade, porque é uma verdadeira luta marcial, do ponto de vista lógico, você encarar o conceito, que no fundo não é um conceito.
Você mesmo costuma dizer que só debater Deus já denota uma grande inteligência para quem acha que o crente é Exatamente burro. isso. Deus, do ponto de vista da tentativa de circundá-lo, compreendê-lo, deixa você mais inteligente. Você tentando cercá-lo, dizer o que é. Eu estou me movimentando aqui no plano da filosofia da religião, não estou me movimentando no plano da fé do crente que frequenta o templo, que é outro barato. Né? Outros baratos. Outros, no caso de várias religiões. Então, eu diria o seguinte, quer dizer, portanto, essas variações históricas, né, é pó. Como dizia Abraão, eu que sou pó e cinzas, venho aqui falar com o senhor. Ou seja, eu sei que eu não sou nada, então pega leve. Certo? Porque no judaísmo é muito claro. Cuidado quando você chama Deus, porque se ele aparecer, você vira cinza. Então, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, quando você toca o shofar, né? Certo? Quando você toca o shofar, você tem que se virar de costas para onde está a Torá aqui atrás, ó. Você podia chamar de altar, não é assim? Você vira de costas, algumas pessoas cobrem a cabeça de costas. Por quê? Porque quando você toca o shofar, você está chamando Deus. E se ele vem e você estiver de cara para ele, você vira pó. É como Moisés também, que Deus falou, vou passar a minha bondade, ele se escondeu, então eu até Tem que se esconder, porque no judaísmo ninguém suporta a presença de Deus. Isso é longamente debatido na mística judaica. Isso, inclusive, já responde um superchat que a gente recebeu aqui do Rony Cortex, que pergunta exatamente isso. Se Deus existe, por que ele se esconde tão perfeitamente bem? Por misericórdia, vai dizer um cabalista. Não, e eu concordo nesse sentido. O Santo Tomás de Aquino até falava que a teologia falou até hoje do que Deus não é, porque o que ele é em essência ninguém sabe. E por muito tempo lutou-se realmente com esse paradoxo do Deus, porque, como o Pondé colocou, se Deus está no âmbito da criação, ele é imanente, ele não é transcendente. Para ser transcendente tem que estar além do universo, né? Ultra, a partir daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que se relacionar. E aí ele falou da teologia apofática, que é justamente essa teologia que fala... Nem até falar Deus existe é errado nessa teologia. Deus é, porque existe, exister, e alguma coisa foi extraída, ele não foi extraído de ninguém, ele está além da compreensão. Mas tem a teologia catafática também, que é aquela que traz apó, longe, catá, para baixo, para perto. E o Lutero ele fazia muito clara a distinção entre o Deus abscônditus e o Deus revelatus. Explicando isso em miúdos, eu vou colocar dessa maneira assim. Vou pegar da própria necessidade humana, já que eu falei da tartaruga, do ser humano, peguei o Freud lá. Independente, eu estou falando agora como carência, como vontade, não como crença. Como vontade, eu acredito, se eu estiver errado, pode me corrigir, Pondé, que mesmo o Pondé como ateu, fala assim, olha, seria muito legal se Deus existisse e não houvesse mal, sofrimento, criança, uma eternidade com propósito, não ficar sentado de branco tocando harpa, uma vida chata. Uma praia deserta. Ou seja, que fosse realmente um lugar onde não houvesse criança e leucemia na mesma sentença. Porque esse era o problema que o Camus falava. Nós temos a noção do que o mundo é e do que ele poderia ser. E quanto mais distante um está do outro, maior é a nossa tragédia. Então, ninguém quer essa tragédia. Isso não é uma questão intelectual, é uma questão de vontade. Se pudesse realmente ter isso, seria bom. Partindo dessa concepção bem antropológica, que tipo de Deus eu precisaria? Um Deus paradoxal. Por que paradoxal? Porque, para começo de conversa, para ele ser transcendente, o Emmanuel Levinas traz muito, você falou de filósofo judeu aí, né? Ele tem que ser absoluto. O que é absoluto? Absoluto, completamente solto. Eles têm que estar acima de tudo. Esse Deus ele não pode ser um Deus que tem uma criptonita que o destrua. Porque se tiver uma criptonita que destrói Deus, essa criptonita cai na mão de um inimigo de Deus, eu estou lascado. Então esse Deus ele não pode ter pontos vulneráveis. Ele não pode ser preso pelo tempo, pelo espaço, pela circunstância. Ele não pode duelar com a vontade dele. Ele não pode ter poder nenhum acima dele. Ele não pode ter um lugar onde ele não esteja. Então tem que ser um Deus, no sentido etimológico da palavra, absoluto. Mas, ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus absoluto, que não sofra, que não tenha nenhum problema,
Eu preciso de um Deus íntimo, Ele tem que estar perto. que eu possa abraçar, que eu possa sentir que ele é meu amigo, que eu possa contar uma novidade para ele. Deus, vou contar para o senhor o que aconteceu hoje no trabalho. Ah, eu sou onisciente, eu já sei. Não tem relação. Como é que você pode ir com um Deus Cara antipático, que né? está em todo lugar? O que você vai perguntar para um Deus que já sabe tudo? Então, Lutero diz que tem o Deus revelatus e o Deus absconditus. E, realmente, o que o Boné falou, tudo aqui embaixo é pó. Se esse Deus é absoluto, ele é transcendente, tudo aqui é pó. Mas aí entra um detalhe que Paulo mesmo admitiu, que é o escândalo da pregação, que é o início do Evangelho de João. No princípio era o verbo, en ho logos, kai ho logos en prostonteon, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Deus, ele sai da transcendência dele na pessoa de Jesus e se torna um de nós. O próprio Lutero dizia que os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus, o contrário, usa uma máscara para se revelar. E terminando essa resposta numa parábola, se vocês me permitem, Filipe Yancey que conta essa parábola, que ele tinha um aquário e ele cuidava muito de peixes do mar, peixes de água salgada. E o pH da água tinha que ser muito estabelecido, a salinidade, era caro manter aquilo ali. Mas toda hora que ele chegava no aquário, os peixes fugiam. Ele ia botar comida, os peixes fugiam. Ele ia trocar água, os peixes fugiam. Ele ficava chateado, falou, puxa vida, eu faço tudo por esses peixes e eles não dão a mínima para mim, ainda escondem, fogem de mim. Aí um colega dele falou, mas claro, você parece Deus para eles. Só tem um jeito dos peixes saberem o quanto você os ama, sem ficarem assustados. Se você virar um peixe e ir lá para dentro do aquário. Aí eles vão te entender. Mas aí também você pode ser rejeitado, que você já ficou pequeno demais. Então, enquanto a teologia falava que Deus... Estou colocando a teologia cristã ocidental. Deus é 3 em 1. Santíssima Trindade, eu nunca entendi. Que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Eu não entendi Deus. O dia que falaram que Deus se fez carne e habitou no meio de nós, eu comecei a entender Deus. É um paradoxo. O mesmo Deus que é incognoscível, ele se revela. Aí, nesse aspecto, o transcendente se manifesta na imanência, através do milagre da encarnação, e produz elementos como a Bíblia Sagrada, que nada mais é do que Deus falando com sotaque humano. Então, é assim que eu vejo essa descida de Deus. Mas, realmente, se Deus não fizer esse movimento de diminuição, de proximidade, nós só podemos predicar de Deus de maneira apofática, falando o que ele não é, porque o que ele é, a nossa linguagem não atinge.